Olá, bem-vindos à nossa matéria de legislação especial penal. E hoje vamos tratar de um dos tópicos mais instigantes para os estudantes e para também os profissionais do direito. Vem a ser drogas, que vem a ser regulamentado principalmente, mas não exclusivamente, no âmbito da Lei 11.343 de 2006. A regulamentação, portanto, na matéria de drogas está principalmente na Lei 11.343, mas não exclusivamente aí. Vamos estudar a repressão sobre o porte para o uso, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343. Vamos ver a apologia, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º. Vamos estudar também o tráfico, artigo 33 caput, e também sua figura privilegiada. Na sequência, vamos estudar as principais súmulas de jurisprudência a respeito, principalmente em matéria de causas de aumento. Vamos analisar os procedimentos e, na sequência, vamos ver algumas observações finais. Então tá, quando se fala de drogas, temos que entender que a regulamentação é até mesmo constitucional. Por quê? Porque nos termos da Constituição, no artigo 5º, inciso 43, o tráfico, repito, o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, juntamente do terrorismo e da tortura. E eis que, não obstante isso, o tráfico ele vem a ser uma causa de perda da nacionalidade para os brasileiros naturalizados, está bem? Ou seja, o caso de um migrante que venha se naturalizar brasileiro e eventualmente cometa o crime de tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes, ele pode perder a respectiva nacionalidade obtida. Outra questão interessante diz respeito à normativa internacional. Há vários tratados internacionais em matéria de drogas. A título de exemplo, a Convenção Singular sobre Narcóticos, que é de 61, a Convenção de Viena, de 71, e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, de 1990. Portanto, há uma série de convenções internacionais e, desde já, deixemos claro que, em função dessas convenções internacionais, eventualmente o tráfico internacional de drogas será de competência da Justiça Federal. Está bem? Nos termos lá do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Se uma ação for iniciada em toda ou parte no território nacional e tiver de ser cumprida em toda ou parte no território estrangeiro, nessa hipótese, então, nós temos a atração da competência para a Justiça Federal, em função desses tratados internacionais que vêm a disciplinar a matéria. Não obstante isso, nós temos a Lei 11.343, mas a gente tem que ver desde já a Portaria 344 da Anvisa. A Portaria 344 da Anvisa. Portaria 344 da Anvisa. Por que esta portaria é importante? Por causa do seguinte, vamos pensar como se dá a evolução das drogas. Não obstante as drogas evoluírem com novas fórmulas sendo elaboradas, com novos elementos psicotrópicos sendo desenvolvidos na indústria específica, eis que seria impossível para o legislador sempre acompanhar este progresso. E vamos pensar no seguinte, vamos pensar que para cada droga desenvolvida, para cada droga disponibilizada no mercado negro, o que aconteceria se nós precisássemos de uma lei para, eventualmente, prever expressamente esta substância como sendo ilícita, para somente então reprimir porte, tráfico e assim por diante. Tal seria inviável. Tal seria inviável. E eis que, para se deixar o ordenamento jurídico, o sistema judicial, a política pública mais próxima da realidade, nós temos que o conceito de droga não está previsto na lei propriamente dita, não está na lei ordinária. Nós temos
droga como sendo aquilo expressamente previsto na Portaria 344 da Anvisa, está bem? 344 da Anvisa. E desde já, por vezes é cobrado em concursos públicos, a ideia de que o tráfico de drogas representa lei penal em branca heterogênea. Lei penal em branco heterogênea, tá? Por que lei penal em branco heterogênea? Porque a lei em si não diz se o THC ele é uma substância psicotrópica ou não e, portanto, é uma droga. A lei em si não diz. Quem vai dizer vai ser justamente a portaria da Anvisa, que vai estabelecer claramente quais são as drogas no Brasil, quais são as drogas proibidas, né, e assim por diante. Eis que, na medida em que, então, a lei não diz o que é droga, ela é uma lei penal em branco. E como esta lei penal em branco é complementada? É complementada de maneira heterogênea. Por quê? Porque a norma que complementa a lei não vem a ser outra lei, vem a ser uma portaria. Está bem? Vem a ser uma portaria. Então, nós temos que, não obstante nós termos drogas como sendo aquilo previsto na portaria, na medida em que causa um estímulo de natureza psicotrópica e assim por diante, se não estiver previsto claramente na portaria que a substância é droga, não será droga. E desde já começo com um exemplo bastante inusitado. Um exemplo bastante inusitado, que é o caso da semente da maconha. Eis que a semente da maconha não possui a substância psicotrópica THC. A semente da maconha não possui isso. E eis que, se alguém compra sementes da maconha, será que essa pessoa incorre na conduta do tráfico, conforme a gente já vai estudar? A resposta é negativa. A jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que, na medida em que sementes de maconha não possuem uma substância prevista na portaria, não é tráfico. Porém, é um outro tipo penal, vem a ser contrabando, está bem? A pessoa que importa sementes de maconha não está realizando tráfico de drogas, está realizando contrabando. Portanto, nós temos aqui claramente uma interpretação bastante restritiva do que vem a ser droga no Brasil, nos termos do ato regulamentar. Então, no âmbito agora da Lei 11.343, nós temos o seguinte, tá? No âmbito da Lei 11.343, nós temos três grandes objetivos, que são a prevenção, a reinserção e a repressão. A repressão lida com os aspectos penais, porém a Lei 11.343 não lida só com isso. É um texto normativo bastante complexo, que lida então com a prevenção, que se dá com políticas públicas, incluindo cursos, né, sobre os efeitos negativos das drogas, cursos e que são realizados muitas vezes em parceria com as instituições de ensino de determinada comunidade e assim por diante. Algumas dessas iniciativas são até muito populares, né, na internet, muito referidas na cultura pop do mundo da internet. Temos também a reinserção, e olha só, no âmbito da reinserção, nós temos uma importante inovação legislativa, também bem recente, que diz respeito à internação compulsória. Tá? A internação compulsória é um instituto de natureza civil previsto na Lei 10.216, Lei 10.216, e eis que a internação compulsória, que prevê a internação sem consentimento de determinada pessoa que esteja sofrendo de uma doença, evidentemente de natureza mental, psicológica, esta pessoa pode ser internada. E havia muita dissidência no âmbito dos tribunais sobre a possibilidade de se internar compulsoriamente as pessoas que sofrem transtornos relacionados ao vício de drogas. E agora, os adictos, eles poderiam ser internados compulsoriamente? Eis que, a fim de reforçar, está bem? A fim de se reforçar a possibilidade de se realizar a internação compulsória dos adictos que visa a
inserção dessas pessoas na sociedade, a Lei 13.840 de 2019 veio a inserir o artigo 23A na Lei 11.343, estabelecendo então essa possibilidade de internação compulsória com seus procedimentos próprios. Visto então que no âmbito da Lei 11.343 não se lida somente com a repressão, mas com um sistema nacional, também um sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, que aqui vem ser denominado de CISNAD, também CISNAD, nós temos que há essas três grandes metas, que são a reinserção, a prevenção, a reinserção e a repressão. E agora, para fins penais, vamos passar a análise da repressão. Está bem? Repressão. E a primeira conduta a nós analisarmos vai ser justamente o porte para consumo. O porte para consumo. Nos termos da Lei 11.343, artigo 28, nós temos que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização de acordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido a penas ali previstas. E desde já nós temos que ver o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito. E nós temos uma situação que ela é levemente problemática. Isso também é que a doutrina vem a se posicionar de determinada maneira, sem causar maiores problemas no âmbito da jurisprudência, que é a seguinte situação. A lei não está exatamente, está bem? Não está exatamente punindo a pessoa que está consumindo droga. Está bem? Não está exatamente penalizando a pessoa que está consumindo droga. Está eminentemente penalizando a pessoa que carrega a droga, a pessoa que mantém em depósito essa droga, ainda que para consumo pessoal. E agora vamos pensar na seguinte situação hipotética. Vamos pensar que um atleta, alguma pessoa que seja adicto, tenha problemas com vício em drogas, né? Esta pessoa eventualmente vai fazer um teste sanguíneo e assim por diante. E neste teste fica constatado que a pessoa recém utilizara drogas. Porém, ela consumiu toda a droga que ela tinha. Ela não está mais depositando nada, não está guardando nada, não tem consigo droga nenhuma. Ela simplesmente consumiu toda a droga que ela tinha e tal veio a se mostrar presente no exame de sangue. Então, nós temos uma prova de que a pessoa consumiu drogas, porém a pessoa não está com nada. E agora, será que essa pessoa deveria ser penalizada nos termos do artigo 28? Doutrina majoritária vai dizer que não. Doutrina majoritária, entendimento majoritário, é no sentido negativo. Essa pessoa não poderia ser responsabilizada nos termos do artigo 28. Há aqueles, porém, que dizem o seguinte: esta pessoa pode ter adquirido. E na medida em que ela adquiriu e eventualmente utilizou, essa pessoa poderia ser submetida, responsabilizada penalmente nos termos do artigo 28, o que é bastante problemático, tá? É só a minoria que defende isso, a maioria no sentido de que um mero consumo por si só, excluindo-se outras práticas, não representaria uma conduta típica. Mais uma questão importante sobre o artigo 28 aqui. O artigo 28 estabelece algumas penas muito próprias. Olha só, nos termos dos incisos do artigo 28, temos advertência sobre o efeito de drogas, prescrição de serviços à comunidade prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Eis que estas ações, estas medidas representam pena. Nós temos que pena, nos termos gerais do nosso ordenamento penal, vem a ser as penas privativas de liberdade, a multa, não é verdade? E eis que, se nós temos as medidas, as penas, no caso, restritivas de direito e assim por diante, e eis que nós temos lá no Código Penal um rol taxativo do que é pena. Estas medidas que a gente viu no artigo 28 agora não têm correspondência com nada lá no Código Penal. E agora, como é que fica essa situação? O porte para uso, ele é um crime ou não é um crime? Ele tem pena ou não tem pena? O STF se posicionou no seguinte sentido, de que o porte para uso do artigo 28 representa um crime. Está bem?
é um crime, porém é um crime sui generis, está bem? É um crime sui generis, seria um crime despenalizado. É crime, mas sem pena, nos termos da jurisprudência do STF. Outra questão. Nós temos que há que ser observado aquilo que consta nos parágrafos do artigo 28. Está bem? Artigo 28, parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Eis então que a pessoa que também cultiva, ela incorre nesse tipo de medida, né? Ainda que não tenha consumido. Parágrafo 2º. O que é, então, o porte para uso e até que ponto este porte para uso não deve ser confundido com uma outra ação que é a ação do tráfico. Outra ação que é a ação do tráfico. E agora, a pessoa está com 2 cigarros de determinada droga. Isto é porte para uso ou é um tráfico? A pessoa agora está com 100 cigarros. Isto é porte para uso ou é um tráfico? Como é que se sabe até que ponto há uma diferenciação do uso e do tráfico? Aqui nós temos que observar o que consta no artigo 28, parágrafo 2º. Vamos lê-lo. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Então vamos ver o seguinte: o juiz tem que se atentar a uma série de elementos. Vamos supor que determinado indivíduo seja encontrado em um local de notória distribuição de entorpecentes com vários papeletes, né, vários cigarros, enfim. Eis que essa pessoa tinha 15 itens com ele. Né? Essa pessoa tinha 15 itens. Isso, dadas as circunstâncias, considerando-se que a pessoa estava à noite em determinado ponto de um bairro que é notório pelo seu tráfico, isso é consumo pessoal ou é tráfico? Isso a doutrina vem dizer, doutrina e jurisprudência vem dizer que representa um tráfico, né? Temos uma pessoa que é o traficante da tradicional boca, né? E assim por diante. Eis que, porém, vamos pensar que o indivíduo esteja com vários itens, vários cigarros de determinado entorpecente, porém, essa pessoa os tem em casa e os tem guardados de maneira discreta, e esta pessoa é muito discreta em sua vida, ela é muito reservada, ela jamais compra e vende, não há fluxo de pessoas em sua residência, não há qualquer prova que a pessoa tenha comprado e vendido, ela simplesmente mantém para consumo próprio um volume relativamente elevado, de 100 cigarros, mas ela justamente não quer vender, não quer comprar e assim por diante. Aqui temos uma hipótese de porte para uso. Não vamos deixar de mencionar o seguinte: o porte para uso pode ser compartilhado. Vamos supor que um grupo pequeno de pessoas queira simplesmente portar para usar imediatamente determinadas drogas, um oferecendo ao outro. Essa situação de um pequeno grupo de pessoas que oferece drogas um para o outro, nos termos da jurisprudência, principalmente dos tribunais de justiça, mas já com amparo no STJ, essa situação do chamado uso compartilhado também representa porte para uso, artigo 28. Artigo 28. De modo que não há que se falar em tráfico, não há que se falar em oferecimento, ainda que uma pessoa ofereça uma pequena quantidade de drogas para outra e depois para outra e assim por diante. Esta ação representa uso compartilhado. Mais algumas questões aqui bem importantes. Vamos supor agora que a quantidade de droga seja muito, mas muito pequena. Vamos pegar agora um caso que já foi julgado pelo STF de Santa Catarina, está bem? Santa Catarina. O STF, ao julgar o habeas corpus 110.475 de Santa Catarina, ano 2012, veio a se pronunciar no sentido de que é viável a insignificância com relação ao porte para uso. STF então diz, é viável a insignificância do porte para uso. STF, HC 110.475 de Santa Catarina, ano 2012. Porém, o STF
em uma situação muito similar, mas já não se falando de maconha. Em 2013, ou seja, no ano seguinte, veio a tratar de um caso envolvendo cocaína, está bem? Cocaína. E o STF dá uma guinada em sua jurisprudência, no sentido de que, mesmo o porte para uso, não teria o princípio da insignificância em seu favor. Por quê? Nos termos da jurisprudência do STF, relator ministro Fux, nós temos que, ao cheirar uma carreira de cocaína, o cafungador está cheirando automaticamente uma carreira de mortes. Olha só as palavras do ministro Fux. Temos que o cafungador está cheirando uma carreira de mortes. Por quê? Porque o tráfico vem alimentar toda uma criminalidade em comunidades carentes e assim por diante. Portanto, nos termos da jurisprudência de 2013, que é bem oposta a essa de 2012, agora pelo ministro Fux, tem-se que há que se combater mesmo o uso de maneira veemente, mesmo uma pequena carreira, que é justamente a maneira como as pessoas consomem a cocaína. Então, nós temos uma pequena divergência aqui no âmbito do STF com relação à insignificância do porte para uso. Tem precedente no sentido de que é possível, Santa Catarina, 2012, mas a STF também tem precedente no sentido de que é inviável, porque trata-se da segurança pública como um todo, a segurança envolvendo aí tudo aquilo que é subjacente às drogas e o perigo que a mera posse, né, pode causar para a sociedade civil como um todo. Visto isto, nós temos que ver que nós temos que a consequência do uso, está bem? A consequência do uso é a seguinte, tá? Vamos pensar no seguinte. Nós temos uma série de medidas chamadas de medidas próprias ou então medidas despenalizadas, previstas no artigo 28, conforme a gente acabou de ver. Eis que, no âmbito dessas medidas, visa-se dar uma grande chance para a pessoa que simplesmente consumiu droga. Busca-se tentar fazer com que essa pessoa não mais consuma drogas. Esse é o grande objetivo do CISNAD, aqui da lei, que vem a reprimir, mas busca principalmente evitar que a pessoa se torne um respectivo adicto do uso de drogas. E eis que a lei e a jurisprudência tendem a ser muito cuidadosas para não punir excessivamente a pessoa que simplesmente veio a consumir drogas. E eis que, neste sentido, a jurisprudência do STF vem dizer que não gera reincidência, repetindo, não gera reincidência o porte para uso aqui do artigo 28. Não gera reincidência, jurisprudência do STF. E jurisprudência do STJ já vai dizer o seguinte, não gera nem maus antecedentes. Não gera nem maus antecedentes, está bem? Não gera maus antecedentes. O que acontece, porém, é a chamada maus antecedentes específicos ou reincidência específica. O que é reincidência específica, que muitas vezes se fala na prática forense, mas que eu reforço? Não representa o Instituto da Reincidência lá para fins de dosimetria da pena, regra geral e assim por diante. Não. Existe uma denominada reincidência específica que diz respeito ao seguinte. Nos termos do artigo 28, nós temos 3 grandes medidas. Primeiro, advertência, depois prestação de serviços, depois medida educativa. Tá? Eis que, nos termos da reincidência específica, se o juiz já condenou alguém à advertência sobre os efeitos da droga e caso essa pessoa tenha novamente realizado esta ação de ter droga para consumo próprio, o juiz não poderá mais aplicar o artigo 28.1, que fala de advertência. O juiz tem que aplicar a medida, e não pena, a medida mais severa, que é a prestação de serviços à comunidade. Está bem? O juiz agora não pode ficar determinando a advertência após a advertência. Se o juiz já determinou a advertência antes, o indivíduo ele é reincidente específico. Agora nós temos que ele deve ser condenado à prestação de serviço à comunidade. Se, mais uma vez, realizar o consumo, ele tiver o porte para o consumo, ele deve, então, ter determinada medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Está bem?
Aqui, muito cuidado com essa expressão reincidência específica, porque aqui se fala de reincidência específica para medidas despenalizadas, está bem? Não é aquela visão tradicional de reincidência, está bem? Mas tenha em mente como se opera no caso de indivíduos que venham a reiterar nessa conduta de porte para consumo próprio. Mais uma questão. Órgão jurisdicional. Nos termos da Lei 9.099, é cabível aqui todos os benefícios do GCRIM. O rito, tá? O procedimento é o sumaríssimo. Também temos o procedimento aqui sumaríssimo. Aqui nós temos a competência do Juizado Especial Criminal para o artigo 28, também para o artigo 28, Juizado Especial Criminal. Na medida, então, que se aplicam os benefícios da Lei 9.099, nós temos que é possível se aplicar, está bem, a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, também denominado de sursi processual. É possível, então, a suspensão condicional do processo. Não obstante isso, não é viável, está bem, não é viável a prisão em flagrante. O indivíduo está com pequena quantidade de drogas para consumo próprio, é inviável a prisão em flagrante. E nós temos mais uma questão relativa ao artigo 28, que é uma prescrição específica, está bem? Prescrição específica. A prescrição específica do porte para uso próprio é de 2 anos, tá? Prescreve em artigo 30. Prescreve em 2 anos a imposição e execução das penas, observando totalmente a interrupção o disposto no artigo 107 seguintes do Código Penal. Não obstante as causas interruptivas de prescrição, o prazo prescricional aqui é de 2 anos, está bem? 2 anos, prazo específico. Cuidado aqui quem vai fazer provas para a área policial. Está bem? Para a área policial é muito comum se cobrar esses prazos específicos e assim por diante. Visto isto, podemos passar a mais um tipo penal. Não vamos ver todos, está bem? Mas vamos ver os principais. Vamos ver agora a apologia nos termos do artigo 33, está bem? Artigo 33, parágrafo 2º. Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, nós temos que induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas possui como pena a detenção de 1 a 3 anos. Desde já quero fazer, então, 2 observações. A apologia, está bem? A apologia, ela diz respeito a esta instigação específica. Se você está em uma roda, em uma situação, há indivíduos em uma roda em que um deles instiga, convence os demais, está oferecendo a droga, não temos aqui um traficante. Temos um indivíduo que está instigando a utilização. Ele responde por esse tipo penal do artigo 33, parágrafo 2º, que a gente acabou de ler. Está bem? Artigo 33, parágrafo 2º. E eis que a segunda observação diz respeito à liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Nos termos da jurisprudência do STF, acabou se exarando um entendimento acerca da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é um movimento social em que se busca defender a ideia de que a maconha especificamente não deveria ser considerada uma droga, aí nos termos, né, da portaria 344 da Anvisa. É um movimento social legítimo, de modo que a passeata em si, a marcha em si, não pode ser dada como sendo ilícita, está bem? Não é uma marcha com finalidade ilícita, porque o seu objetivo é fazer com que se tenha uma alteração no quadro normativo brasileiro. O STF decidiu isso na ADPF 187, está bem? ADPF 187 do STF. E eis que, na medida em que o movimento fosse reprimido, esta repressão seria indevida, seria um uso ideológico do aparato estatal. Portanto, a Marcha da Maconha ela é, sim, viável, não há nada de ilícito nisto. Mais um tipo penal agora. Bem brevemente, nós temos a associação do artigo 35. Temos que ter em mente que a associação para o tráfico de drogas é tipo penal específico em relação à associação do CP, que é o 288, e também tipo penal específico em relação à participação, integração de organização criminosa nos termos da Lei 12.850. E nós temos importante jurisprudência do STF neste ponto. Acabamos de mencionar que no âmbito da regulamentação,
está bem? No âmbito da regulamentação, nos termos da Constituição, o tráfico de drogas é equiparado a hediondo. E eis que, aqui, a jurisprudência interpreta a Constituição de maneira bastante restritiva, de modo que quando a Constituição fala em tráfico, é somente o tráfico, está bem? A associação para o tráfico não é hediondo, não é equiparada a hediondo. Está bem? O artigo 35 não representa crime hediondo, porque a interpretação que se dá é restritiva. Vamos então passar à análise do tráfico. Tráfico aí que é um crime multinuclear. Por que é multinuclear? Porque conforme o artigo 33 do Código Penal caput, nós temos várias condutas. Nós temos o importar, o exportar, nós temos o fabricar, o adquirir, o expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, né? Trazer consigo, ter a intenção de trazer consigo, diferenciando-se aí do transportar. Por que nós temos tantos tipos penais? Porque o legislador buscou disciplinar de maneira muito ampla qualquer conduta possível que poderia vir a representar no tráfico de drogas. Toda conduta que poderia auxiliar no tráfico de drogas, o legislador procurou tipificar de maneira clara, de modo que nós temos vários núcleos. É o exportar, é o transportar, é o trazer consigo, é o ter em depósito e assim por diante. Nós temos várias condutas. Aqui nós temos, então, um tipo penal que ele é justamente equiparado ao hediondo, e nós temos também as condutas equiparadas ao tráfico. Está bem? Vamos ler agora o artigo 33, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, expõe à venda e assim por diante, não mais a droga em si, mas matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de droga. E olha só, aqui o STF, reforçando, não considera insumo a semente de maconha, de modo que o STF considera a semente de maconha objeto do crime de contrabando, está bem? Crime de contrabando com relação à semente de maconha. Para o STF não se fala de insumo. Temos o mesmo com relação a semear, cultivar, fazer colheita, né? Ou então utiliza o local e assim por diante para justamente realizar o tráfico ilícito de drogas. Temos essas condutas equiparadas. E nós temos uma importante inovação legislativa. Mega reforma penal trouxe para o artigo 33, parágrafo 1º, o inciso 4. O inciso 4 é muito importante, está bem? Muito importante porque diz respeito a uma situação, está bem? A uma situação em que você tinha a jurisprudência já quase que pacificada, mas a doutrina ainda muito controvertida. Do que é que eu estou falando aqui? Estou falando da situação da atuação policial. Vamos supor que determinado indivíduo venha a oferecer drogas para um policial disfarçado. Até que ponto isto é um crime ou é um flagrante forjado, né? Vamos ver aqui a situação. Artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4. Incorre na mesma pena, né? Quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal preexistente. Olha só o que está acontecendo aqui. Vamos ter que ter em mente duas situações, tá? Duas situações para diferenciar esta nova figura que é equiparada ao tráfico de uma figura que é dada como flagrante forjado. O que é o flagrante forjado? Vamos supor que nós tenhamos um traficante, tá? E um policial infiltrado. Nós temos um traficante e um policial infiltrado. Vamos supor que esse policial infiltrado realiza uma série de ações para, eventualmente, conseguir fazer com que o traficante ofereça drogas a ele. Ou então, vamos pensar que esse policial infiltrado está se passando por traficante para fins de vender drogas a um usuário. Está bem? Nestas situações, nós temos o flagrante forjado.
Por quê? Porque nós temos a instigação do policial infiltrado para fazer com que o traficante atue entregando-lhe droga ou se passando por traficante para tentar se reprimir um eventual usuário ou até mesmo uma terceira figura, vamos pensar aí um traficante também, um terceiro traficante. Quando o policial possui um papel ativo na realização do crime, nós temos um nexo de causalidade. Também nós temos um nexo de causalidade. E aqui, revisando o direito penal 1, lá no âmbito da tipicidade, se a conduta do policial for aquela que ensejou a ação, foi aquela que fez com que a ação se desdobrasse, nós então temos que, na medida em que há nexo de causalidade, essa ação não poderia jamais ter sucedido na realização de penal, portanto, nós teríamos aqui um flagrante forjado. A conduta aqui é atípica, por ausência de nexo de causalidade. A conduta de um traficante que, instigado pelo policial, vem lhe vender drogas, ele está sendo instigado pelo policial rotineiramente. Tá? Isso aqui era tido por muitos doutrinadores como sendo necessariamente um tráfico de drogas, tá? Como sendo um tráfico de drogas. Ou então o policial que está vendendo drogas para um outro traficante, o policial que está vendendo drogas para um outro usuário. Aqui, ó, se o policial está vendendo drogas para outro traficante, a conduta deste traficante que compra droga pode ser considerada tráfico? Não, tá? A conduta é negativa. Aqui não há nada. O policial que venha vender drogas para um traficante. Agora, essa pessoa vai responder por tráfico? Não. Porém, esta situação do traficante que vende para o policial sempre se mostrou problemática. Está bem? Por quê? Porque se o policial já tinha, por exemplo, se infiltrado como um usuário, está bem? O policial se infiltrou como usuário e vem a conseguir drogas de maneira contínua, nós tínhamos uma situação em que não havia nexo de causalidade da conduta do policial infiltrado em relação ao tráfico. O tráfico ele ia acontecer de qualquer jeito, está bem? Quando o tráfico ele ia acontecer de qualquer jeito e a polícia somente intervém em algo que ia acontecer, não há flagrante forjado. Porém, quando a polícia ela é responsável, ela é a causa de uma conduta, nós temos o flagrante forjado. E se há flagrante forjado, nós temos uma conduta atípica, está bem? Conduta atípica. Quando se há uma causa por parte do policial, conduta atípica por ausência de nexo de causalidade. Porém, quando o policial simplesmente intervém sobre algo que já acontece, nós temos um flagrante que é absolutamente devido, absolutamente legal. E eis que essa situação do traficante vender droga para o policial está melhor disciplinada no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, redação aí pela mega reforma penal. E olha só o que nós temos, que vende ou entrega drogas ou matéria-prima, está bem? Olha só, agora está bastante claro. Aqui, a lei ela vem a reforçar aquilo que já se falava na doutrina. Se polícia vende para outro traficante ou para usuário, conduta atípica. Atípica. Conduta atípica, está bem? O traficante comprou de policial. Conduta atípica por parte do traficante, está bem? Mas o tipo penal ali fala da ação de quem vende. Olha só, o traficante que está vendendo para o policial. E agora, este traficante que vende para o policial, ele tem uma conduta típica ou atípica? É flagrante forjado? Sim ou não? Então, nós temos que agora, é claro, o tipo penal, no sentido de que é, então, equiparado a tráfico de drogas, aquele que vende ou entrega drogas ou matéria-prima, em suma e assim por diante, a agente policial disfarçado, quando presentes, olha só que importante, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal preexistente. Olha só, a lei aqui é bastante clara. Não pode ter ocorrido nexo de causalidade por parte do policial. O traficante, essa pessoa aqui, vamos supor, acabou de entrar para o tráfico. Acabou de entrar aí para o mundo do tráfico, recebeu o seu primeiro lote de cigarros de maconha. Nunca vendeu para ninguém e vai vender pela primeira vez na vida, está bem? Vai vender pela primeira vez na vida. E é justamente pela policial infiltrada. Tem conduta pré-existente? Não. Não.
Portanto, nós temos aí um possível nexo de causalidade por parte do policial. Agora, se esse traficante já estava em determinada situação, já frequentava um determinado lugar, estava sempre vendendo drogas, e agora sim o policial solicita drogas dessa pessoa que vende para este policial disfarçado, agora sim nós temos uma situação de tráfico, de conduta equiparada ao tráfico. Está bem? Não obstante isso, nós temos mais algumas importantes questões relativas ao tráfico. Algumas importantes questões. Principal diz respeito ao parágrafo 4º do artigo 33. Vamos lê-lo. Nos delitos definidos no caput no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Ou seja, nós temos aqui uma minorante, nós temos um tráfico privilegiado. Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Obedecidos esses requisitos cumulativos, nós temos o tráfico privilegiado. E nós temos também que falar de algumas súmulas que dizem respeito às causas de aumento, está bem? Vamos estudar então as causas de aumento previstas no artigo 40. No artigo 40, nós temos uma série de causas de aumento relacionadas principalmente à transnacionalidade e à interestadualidade. Então, nós temos, com relação ao artigo 40, a situação do crime ser cometido nos termos do inciso 1, com transnacionalidade. Nós temos, então, um aumento de 1/6 a 2/3 para casos de tráfico internacional e também nos termos do inciso 5, quando o tráfico é entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. E eis que a situação tratada pela jurisprudência diz respeito àquela em que a droga ia sair do território nacional, mas não saiu. Teve intervenção da polícia antes. E agora, teve intervenção da polícia antes. Esse tráfico internacional, vamos pensar em outra situação, a droga ia sair de um estado brasileiro com destino a outro. Ia então ser entre estados, mas teve uma intervenção policial e a droga não chegou ao seu destino. E agora, esse tráfico ele é interestadual? Ele é internacional? Como se resolve essa situação? Nós temos então que essa situação é resolvida pela jurisprudência do STJ, que aplica o mesmo raciocínio para tanto tráfico interestadual como internacional. Então, o raciocínio previsto nas súmulas 587 e 607, que dispensam a efetiva transposição de fronteiras, está bem? Não é necessária a efetiva transposição de fronteiras. Basta que essa transposição de fronteiras fosse intentada. Então, basta que essa transposição de fronteiras tenha sido almejada pelo agente. Outra questão importante diz respeito à ideia do agente praticar ação em locais de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Está bem como nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais de ensino ou hospitalares. O que acontece aqui, então, com relação ao artigo 40, incisos 2 e 3, tá? Nós temos aqui que a jurisprudência vai dizer o seguinte, está bem? A jurisprudência vai dizer que não basta o agente realizar um tráfico nesses lugares, perto de prisão, perto de escola. O agente, para que ele tenha a majorante do artigo 40, ele deve ter se valido destes ambientes para realizar o tráfico de drogas. Vamos explicar aqui com o quadro. Vamos pensar que o traficante tenha se deslocado para uma prisão ou um estabelecimento educacional, aqui já não faz diferença. E eis que ele sai de seu local, sua casa, com a droga, para vender neste outro local, sem ter um cliente definido, sem ter um cliente específico. Ele vai lá oferecer para aqueles que estão nesse tipo de estabelecimento. Se ele realiza essa
esse deslocamento com a intenção de atingir as pessoas que estão neste ambiente educacional, correcional, um sistema prisional e assim por diante, ele deve ter a causa de aumento. Mas vamos pensar em uma situação que diz respeito à jurisprudência recente, tá? Em que esse traficante, ele de fato vai até um ambiente educacional e assim por diante, mas ele não quer vender para quem estiver na escola. Ele quer vender próximo à escola a um usuário específico, tá? Ele tem um usuário específico. E este usuário específico, por sua vez, está próximo do estabelecimento educacional. E agora, então, nós temos uma situação distinta, porque a majoração aqui deve levar em consideração a intenção do agente. Se o agente ele sai de seu local para vender para um indivíduo específico, não interessa se esse indivíduo está em uma universidade, próximo ao hospital, ou seja lá onde for. Se ele já vai vender para um indivíduo específico, está bem, ele não quer se valer do local que tem peculiaridades, como uma escola e assim por diante, para vender a droga. Ele quer simplesmente vender para um indivíduo específico. Agora, se ele quer ir para um ambiente, vender a droga, pois ele quer se valer dessa aglomeração, da vulnerabilidade dessas pessoas, aí sim a intenção dele é distinta. Somente nesta primeira situação é que se opera a majorante que a gente acabou de ver no artigo 40, está bem? Somente nessa primeira situação. O traficante, o agente, quer se valer de um local próprio para realizar o tráfico. Se ele simplesmente vai até um usuário específico e esse usuário está próximo a um local previsto lá no artigo 40, não se aplica a causa de aumento. Está bem? Outra questão aqui diz respeito à possibilidade ou não de aplicação de um limite com relação às imediações. E eis que, para a jurisprudência do STJ, não é possível se estabelecer um limite exato do que é imediação. 100 metros é imediação? 500 metros é imediação? A resposta é que não é possível se estabelecer objetivamente o que é imediação. Porém, jurisprudências também, a jurisprudência considera que 350 metros ainda é próximo, está bem? Se ainda 350 metros o indivíduo está se valendo de um estabelecimento educacional para conseguir vender a droga, 350 metros ainda é considerado imediação para a jurisprudência do STJ. Agora, 500 metros ainda vai ser? Não necessariamente, está bem? A questão é que 350 ainda é considerado imediação. Outra questão é, o indivíduo ele vai realizar o tráfico de drogas próximo a uma escola, mas no período noturno, quando não há aula nenhuma. Ele fica da meia-noite às 5 da manhã. Não há transeuntes, não há pessoas entrando e saindo da escola. Ele não consegue atingir várias pessoas. Ou seja, aqui ele não consegue se valer do ambiente pelas suas características para conseguir vender mais drogas e atingir mais pessoas. De modo que, se o indivíduo ele vende drogas próximo ao estabelecimento educacional à noite, e evidentemente não há aulas à noite, não há fluxo de pessoas neste período, não há que se falar em qualquer tipo de majorante aqui prevista no artigo 40. Com relação ao artigo 40, ainda temos o seguinte, nós temos majorante relacionada ao financiamento de drogas. O inciso 7 vai dizer do caso do agente que financia ou custeia a prática do crime. Nós temos o seguinte, está bem? Com relação ao autofinanciamento, nós temos o princípio da especialidade, de modo que a aplicação deste princípio no sentido de que há tão somente a prática de financiamento com relação a outras pessoas, está bem? Por exemplo, o traficante que ele eventualmente utiliza do dinheiro que ele consegue e está financiando outros traficantes. Esse indivíduo ele está realizando o tráfico de drogas justamente com essa hipótese de majorante do inciso 7. E eis que, porém, se o indivíduo não realiza o tráfico, não tem nada, não guarda, não tem depósito nenhuma droga, ele está simplesmente financiando, ele vai incorrer em uma outra conduta, que é a do artigo 35, tá?
que é perdão, 36, artigo 36, que é o financiar a prática de tráfico. Está bem? Prática de tráfico. E para nós finalizarmos, artigo 40, inciso 6, vai falar do envolvimento de criança e adolescente. E agora como é que fica essa situação? Nós temos que o ECA prevê o tipo penal específico, que é a corrupção de menores. Está bem? Corrupção de menores, artigo 244 do ECA. O indivíduo se vale de criança para realizar tráfico. Ele deve responder pelo tráfico, combinado em concurso com o 244, que é a corrupção de menores, ou ele deve responder pelo tráfico com essa majorante aí que a gente viu, o envolvimento de criança e adolescente. Nós temos que ele deve responder nos termos da lei específica, também somente por tráfico, majorado pelo envolvimento de criança e adolescente. Ou seja, o indivíduo, tendo em vista o princípio da vedação do bis in idem, não deve responder por tráfico mais corrupção de criança ou adolescente. Visto isto, fechamos a questão das causas de aumento. As causas de aumento dizem respeito a muita jurisprudência e vamos passar agora brevemente sobre os procedimentos, está bem? Procedimentos. Com relação aos procedimentos, para que se tenha uma droga, há que se ter laudo pericial sempre. Deve haver laudo pericial sempre. Não é possível se dizer que a droga comprova testemunhal. Está bem? Jurisprudência clara com relação à natureza da droga deve ser comprovada com perícia, prova técnica. Nós precisamos de laudo pericial sempre. Deve ser realizada a perícia, deve ser sempre guardado algo para fins de contraprova, está bem? E o restante pode ser destruído por incineração, nos termos do artigo 32 e também do 50 aqui da Lei 11.343. E essa destruição ela se dá com dois procedimentos distintos. Com o flagrante, aplica-se o artigo 50, parágrafo 4º, no sentido que deve ocorrer uma determinação judicial com prazo em 15 dias, na presença do MP e autoridade sanitária. Porém, quando não é flagrante, nós podemos então ter o delegado de ofício realizando este ato de destruição num prazo de 30 dias, conforme o artigo 50A. Artigo 50A. E com relação à situação específica das plantações, nós temos que a incineração das plantações ela é imediata. Artigo 32. O que mais? Com relação aos procedimentos, gostaria também de mencionar o seguinte, que nós temos a inconstitucionalidade do artigo 57, atualmente já disciplinada, bem claramente, da Lei 11.343, que previa que o interrogatório devia se dar ao começo. Nós tínhamos um dispositivo que dizia que o interrogatório do acusado devia se dar no começo, ou seja, uma flagrante aí, violação de direito de defesa. Porém, esse dispositivo, artigo 57, foi considerado inconstitucional por ferir o direito de defesa, nos termos da jurisprudência do STF, no habeas corpus 127.900 do Amazonas, de 2016, de relatoria do ministro Toffoli. Também, portanto, atualmente, o interrogatório deve ser o último ato. Está bem? Como um crime qualquer. O interrogatório é o último ato de um procedimento. Está bem? No âmbito aí do procedimento específico. E eis que, com isso, a gente encerra a questão dos procedimentos. E eu só queria ver mais uma ou outra questão específica, algumas observações. A primeira observação diz respeito à súmula 630 do STJ, está bem? A súmula 630 do STJ vem dizer que a confissão qualificada, tá? Vamos ler a súmula. A súmula dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Aqui diz respeito à seguinte situação. Voltando agora à questão do tráfico quando comparado ao porte para uso. Muitas vezes se tinha como matéria de defesa por parte de traficantes o seguinte: uma grande quantidade de drogas
e o indivíduo dizia, a droga é minha, reconhecia que a droga era sua, mas dizia, é para uso próprio, eu vou consumir essa droga. O STF veio a restringir o âmbito aqui de configuração de porte para uso próprio, de modo que agora, da matéria relativa ao porte para uso próprio, de modo que para que o respectivo agente possa se beneficiar da causa atenuante, que é a confissão, ele deve reconhecer não só que estava com a droga, está bem, que a droga era sua, mas ele deve reconhecer que ele era traficante. Se ele disser a droga era minha, mas era para eu consumir, ele não é um réu confesso. Ele não pode se valer da atenuante. Mas se ele disser a droga não só era minha, como eu ia utilizá-la para vender, nós temos uma possibilidade de incidência aqui da atenuante. E última questão que eu queria ver diz respeito ao confisco. Está bem? Como é que se dá o confisco? O confisco também é objeto de regulamentação constitucional. E olha só o que prevê a Constituição Federal no artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habilitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Nós temos a expropriação-sanção, né? E olha só, parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Aqui, olha só o que nós temos. Nos termos do caput do artigo 243 da Constituição, nós temos essa expropriação-sanção. Tá? Qualquer bem rural urbano tem uma propriedade urbana, mas lá a cultura de psicotrópicos. Eis que, na medida em que essa cultura está bem, este bem pode ser expropriado. O que, por vezes, é exigido é um dolo por parte do proprietário, está bem? Ainda que seja na modalidade de assentimento. O proprietário fez vistas grossas ao fato do arrendatário ter cultivado o respectivo entorpecente. Neste ponto, é possível se realizar a respectiva desapropriação. E com relação à desapropriação específica do bem de valor econômico, nós temos uma grande problemática aqui, que é o seguinte: quando se fala de desapropriação específica do valor do bem, nós não estamos falando da propriedade imóvel, estamos falando do bem utilizado. É o carro que o indivíduo utilizava para transportar as drogas. É, por exemplo, o barco, a embarcação, algo comum no norte do Brasil, embarcações serão apreendidas com drogas. Essas embarcações, então, elas podem ser apreendidas e nós temos o seguinte, tá? Cuidado com a leitura do texto constitucional, porque o STF admite que este bem seja revertido, está bem? Seja revertido para a autoridade. E neste âmbito de desapropriação aqui, nós temos o seguinte, tivemos também importante inovação legislativa, está bem? E agora, o artigo 63 da Lei 11.343 vem a disciplinar que o bem vai para o FUNAD, está bem? O bem vai ser revertido em favor da União, indo diretamente para o FUNAD. E caberá ao FUNAD dar a destinação do bem, de modo que este bem, que agora é de propriedade deste fundo, né, do FUNAD, vai poder ser destinado para o combate ao tráfico de drogas. O que já se tinha, por exemplo, a embarcação sendo utilizada pela própria Polícia Federal para o combate ao tráfico de drogas. Isso agora se dá por meio do FUNAD. O FUNAD vem a disciplinar justamente o que a Constituição fala ao falar deste fundo, né, do fundo com destinação específica. Este fundo, então, é o FUNAD, e o FUNAD vai poder dizer o seguinte: eu sou um fundo, tenho vários ativos, e um destes ativos, este barco, eu não vou vender. Eu vou dar uma destinação específica. E a destinação específica, o que é? Utilizar o barco para combater o tráfico de drogas. Com isso, encerramos a matéria de drogas, uma matéria bastante extensa. Temos vários dispositivos legais pertinentes, não vimos todos, nem mesmo todos os tipos penais, mas eis que nós vimos as matérias mais recorrentes, as mais importantes e a jurisprudência mais recente e mais recorrente, tanto na prática como em concursos públicos. Só retomando, nós vimos a temática de drogas, que é disciplinada pela Lei 11.343,
Vimos a regulamentação que se dá tanto no âmbito internacional, como constitucional, como por lei ordinária e também por portaria da Anvisa. Vimos a repressão, que deve ser entendida juntamente da prevenção e da reinserção no âmbito dos objetivos da Lei 11.343. Vimos que, dentre os principais tipos penais, nós temos porte, apologia e tráfico, entre outros, e eis que, para o porte, nós temos uma modalidade específica de crime sui generis. Por quê? Porque é um crime despenalizado. Não há previsão de penas, há previsão de medidas específicas nos termos do artigo 28. Penaliza-se o porte para uso próprio e há todos os benefícios relativos aos juizados especiais criminais, é vedada a prisão em flagrante, é possível a transação penal, sendo que com relação ao porte para uso não há nem reincidência, nem maus antecedentes sendo formados, a não ser reincidência específica para fins de aplicação de medidas sempre mais fortes no âmbito do próprio artigo 28. Com relação à apologia, não podemos esquecer que a liberdade de expressão, que possui fundamento constitucional, é um direito fundamental, veda que a instigação, prevista no artigo 33, possa ser considerada no âmbito das marchas relativas à Marcha da Maconha e demais atos relativos à proposta de se retirar a maconha, o THC, no âmbito da proibição normativa brasileira. Vimos várias questões relativas ao tráfico, dentre elas que é um tipo multinuclear. Vimos o tráfico como um tipo penal privilegiado e que é uma observação. O tráfico privilegiado não é hediondo. E vimos várias súmulas do STJ, principalmente com relação às causas de aumento. Vimos a causa de aumento de internacionalidade e de interestadualidade, que dispensam a efetiva transposição nos termos da jurisprudência simulada do STJ. E vimos também, nesse sentido, que os tipos penais não, que as causas majoradas, as majorantes previstas no artigo 40, vêm a impor a verificação de um dolo por parte do agente. É o agente que quer traficar na escola ou em sua imediação e não para uma pessoa específica próxima da escola. É o agente que quer traficar durante o período escolar, com fluxo de pessoas, e não a gente que quer traficar à noite, onde não há o mesmo fluxo de pessoas, desde que não se tenha aulas à noite e assim por diante. Vimos algumas especificidades com relação aos procedimentos, especialmente no sentido de que é garantido o interrogatório ao final do processo de instrução, bem como se dá o processo de inutilização, processo de destruição da droga encontrada. E vimos algumas observações finais relativas à confissão qualificada e o processo de desapropriação, tanto das propriedades imóveis como das demais propriedades aqui, dos demais bens, dos demais ativos, regulamentando-se o artigo 243 da Constituição Federal. Com isso, finalizamos essa aula um pouco mais extensa. Tchau, tchau!